Olá pessoal, aqui é o Denilson do Inglês CACD. Bom, o tema do vídeo de hoje é a importância do inglês para o CACD. Bom, obviamente se você já iniciou a sua jornada, né, você já sabe que você precisa do inglês, do francês e do espanhol. Você tem que atingir o nível de fazer resumos em espanhol e francês, né, versões, né, em espanhol e francês. Né, mas a questão é que o inglês, além disso, né, você tem uma exigência bem maior. Né? Então, para isso, eu vou discutir aqui 5 ideias, são 5 pontos, né, para você refletir e que vão ajudar você também a pensar um pouco como sair, né, digamos, da abordagem, vamos dizer, a abordagem que normalmente você encontra, né, nos cursos de idiomas, que são voltadas para a sua comunicação, né, oral, e como você promove as alterações, né, no seu mindset, nos seus procedimentos de estudo, né, para se preparar para uma prova como essa, né, porque ela muda bastante do que provavelmente você viu numa escola, mesmo que tenha atingido lá um curso até de nível avançado. Né? Talvez em muitos aspectos você tenha se aproximado do CACD se você tenha feito um curso, por exemplo, preparatório para exames internacionais. Né? Então vamos lá, o primeiro ponto, né, dessa questão da importância, né, do inglês para o CACD é o nível de exigência, até mesmo em relação aos outros idiomas. Então, você tem esse nível de dificuldade, né, na prova de francês e de espanhol, você precisa sim ter a capacidade de fazer a versão, ter a capacidade de fazer resumo, né, ter a capacidade de parafrasear. Agora, no inglês, o peso, né, é maior porque você tem inglês na primeira fase, né, onde você vai se deparar ali com pelo menos 4 textos e em torno de 9 questões para você resolver. Então, nessa primeira fase, você precisa, né, como preparação, ter um processo rotineiro de leitura, um processo frequente, tanto de textos da área, né, das áreas de interesse para o concurso, né, sempre chama atenção para isso. Você precisa ler história, você precisa ler política internacional, você precisa ler os conteúdos do concurso, né, em inglês. Então, além de ser preparação para a primeira fase, né, vai ser preparação para a segunda também. Então, você tem que ter esse processo frequente, contínuo, ininterrupto de leitura desses temas. E você também precisa, obviamente, de leitura de textos literários. Texto literário, além de desenvolver muito o seu inglês, né, a sua visão do idioma, ele pode cair também, né, cair questões na primeira fase, assim como também pode aparecer nas traduções. Então tem que ter sim um pouco de familiarização com esse tipo de texto. Tá? E outra questão, nós precisamos ir muito além do que é o estudo, né? Por exemplo, o estudo gramatical, o estudo das estruturas do idioma, né? Então, isso é uma parte do processo. Normalmente eu recomendo para os meus alunos que estudem a parte gramatical aplicada à escrita, ou seja, quando você se depara com certas dificuldades na escrita, você vai lá e repara aquela dificuldade. Né? O próprio candidato já percebe isso, né, nas aulas, fazendo as atividades, quais são os pontos fracos, né? Ou através dos processos, né, de correção do simulado, você vai identificando ali o que precisa intervir. Assim o processo é mais eficiente e mais focado no que você realmente precisa. Né? Agora, como preparação para a primeira fase, você precisa sim conhecer as estratégias de leitura, que são as mesmas utilizadas nos exames internacionais. Você precisa entender o que é o processo de previsão de conteúdo, né? Ou prediction, skimming, scanning, search reading, reading for detail, conhecer todas essas ferramentas, ter flexibilidade para utilizar essas ferramentas de acordo com cada tipo de questão, né? E você vai utilizar essas ferramentas tanto nos seus estudos, nessas leituras corriqueiras, como eu falei aqui, né? Na sua resolução de simulados e na própria resolução da prova. Tem que ser de acordo com as técnicas de leitura. Caso contrário, você pode perder tempo, você pode fazer a prova sem confiança. Então, você precisa, né, para essa preparação da primeira fase, migrar
para esses aspectos, né? As estratégias de leitura, o ganho de vocabulário, né? E os tipos de texto que você vai trabalhar, além de, obviamente, fazer simulados, provas regularmente para você treinar as estratégias. Tá? Então, esse seria o primeiro ponto, né? Essa mudança de mindset para você se adaptar para a prova de primeira fase, ok? Agora vamos lá, o segundo, né? A segunda questão. Na prova de inglês você tem questões discursivas, né? Questões discursivas na segunda fase, você tem lá uma tradução, uma versão, né? Um resumo e uma redação. Isso também requer habilidades específicas, né? Para cada uma dessas questões, né? Então, por exemplo, tradução e versão, né? Normalmente a nomenclatura, né? A tradução é quando você passa do inglês para a sua língua, né? Ou de qualquer outra língua para a sua, e a versão é quando você passa da sua língua para a língua de chegada. Tá? Então, embora possa parecer uma coisa simples, né? Ou comum, ou até que você pode fazer intuitivamente, né? Não seria interessante você fazer as traduções, né, de forma intuitiva ou com base no que você acredita que é correto, né? Você vai supondo ali procedimentos, supondo, digamos, alterações que você pode fazer. Enquanto, por outro lado, tem como você tornar o processo muito mais objetivo, né? Ser muito mais preciso ali nas modificações, nas alterações que você vai fazer, se você conhece as ferramentas, né, e a parte teórica da tradução. Tá? Então tem que estudar um pouquinho de teoria da tradução. Tá? Ela vai valer tanto para as traduções, né, quanto para as versões. Então a parte teórica é sempre a mesma. A parte técnica, né, os procedimentos técnicos também, né, são os mesmos. E assim você vai saber exatamente o que está fazendo em cada momento. Né? Eu costumo dizer que existem alguns procedimentos técnicos, né, são vários procedimentos técnicos, né, da tradução, e tem pelo menos 3 que são essenciais para o CACD e são cabíveis, outros não funcionam. Outros, né, nós não podemos excluir conteúdo, nós não podemos inserir conteúdo. Né? Então tem pelo menos 3 procedimentos que nós devemos dar atenção, né, que é a tradução literal. Você precisa entender de fato o que é esse conceito, o debate em torno do conceito, né? E de fato aproxima da noção que nós temos de tradução literal, de quando é ali bem próximo, né? Bem parecido do original, né? Bem parecido com a forma que você encontra no texto. Tá? Nós temos a transposição, que basicamente são as adaptações gramaticais que você precisa fazer para respeitar as regras ali da língua de chegada, e também a modulação, que é quando você precisa modificar totalmente uma passagem, substituir uma expressão idiomática por outra. Então, isso é fundamental. O que acontece? Você segue um caminho. Se você começa a tradução de uma determinada frase, né, o texto ou parágrafo, com uma tradução literal, você pode sim tentar ser literal. Quando você se depara com alguma situação em que a literalidade não vai funcionar, não vai causar um resultado satisfatório, aí você precisa saber qual caminho você vai adotar. Se você precisa de uma adaptação gramatical e fazer um procedimento ali de transposição, ou se você precisa modificar aquilo totalmente, né, e fazer um procedimento, né, de modulação e substituir totalmente as expressões. Tá? Então, você precisa ter isso em mente. Então, um conteúdo que foge, né, um pouco do que você veria na escola, né, um tema ali que não está realmente no currículo, né, e que também não está nas gramáticas, certo? Bom, vamos lá. E para o resumo? Né? Para o resumo, você precisa ter conhecimento, né, das estruturas de texto, né, e, obviamente, dos procedimentos técnicos. Essa questão das estruturas de texto, né, ela é fundamental pelo seguinte: você não pode escolher as ideias no texto com base no que você acha importante. Isso seria subjetivo, né? E normalmente as pessoas falam isso, né? Como você fez o seu resumo?
Então, a discussão é a resposta típica. Eu li o texto, marquei as respostas ou as passagens, né, que eu julgo importantes e transformei, né, adaptei lá para o outro texto. Então, isso, na verdade, não funcionaria muito bem. Você precisa de procedimentos mais técnicos. Então, para isso é importante você conhecer as categorias das informações dos textos, né? A organização do texto, o que vem ali em cada parágrafo, e com isso você seleciona as informações com base nessas categorias. Então, por exemplo, as categorias de illustrations, que normalmente são dados, são exemplos, né? Você exclui essa categoria. E exclui por completo, exclui do início ao fim, né? Senão, você insere exemplo do primeiro parágrafo, não insere do segundo, né? Aí no final traz exemplos ou illustrations de novo. Tá? E um resumo não deve tratar de exemplos. Um resumo tem que abordar os tópicos principais e não entrar, né, nesse nível de dado e de informação. Né? Bom, então essa seria a nossa... nosso terceiro ponto. Né? Agora o quarto são as habilidades. Né? O quarto ponto são as habilidades que você precisa desenvolver para fazer a redação. Então, um erro bastante comum é quando você faz uma redação meio no estilo da língua portuguesa. Então você usa ali palavras e gramática do inglês, mas escreve um texto com aquela cara de texto em português. Então isso não funciona. Você erra no nível do texto, você erra no formato, você erra no estilo. Então não pode. Você precisa estudar essa parte de organização textual, né? Um pouco de estilo também. Então você pode ver como tudo isso, né, em todas as questões, você foge do puro e simples conhecimento gramatical, né? Ou foge também das habilidades que você teria visto ou dado foco na escola, né, que provavelmente treinou você mais para se comunicar oralmente, para falar e ouvir. Tá? Então tem que ter esse estudo de formato. O formato de um essay, ele é um formato bem característico, ele é simples, não é um formato desafiador, mas ele é diferente, né? Então, muitos até consideram o formato como algo que é repetitivo, é prolixo, mas é isso mesmo. E é isso que torna, né, o inglês, digamos, a língua da ciência, né? É a objetividade, é o mesmo formato sempre, para qualquer parte do mundo. Qualquer acadêmico que for ler um texto em inglês em qualquer parte do mundo vai se identificar ali com aquelas estruturas, né? Então, por exemplo, por que ele é considerado repetitivo, né? Porque a introdução, você tem ali um roteiro na introdução, onde você põe o contexto, depois você entra com o seu thesis, né? Depois de delimitar o tema, você vem com o seu thesis. Thesis seria, o thesis statement, né, seria uma resposta mais imediata à sua pergunta, né? Aquilo que está ali perguntando no exercício, você responde de imediato ali no thesis. É a sua resposta direta, ainda desprovida de explicação. Logo depois do thesis, ainda na introdução, você cita ali o primeiro tópico, o segundo e o terceiro que vão justificar o seu thesis. E esse primeiro tópico, segundo e terceiro, normalmente são os parágrafos do texto, são os temas de cada um dos parágrafos do corpo, do primeiro, do segundo e do terceiro parágrafo do corpo do texto, né? E agora, o mais importante, o parágrafo de conclusão. Normalmente as pessoas filosofam um pouco, em geral, ali sobre o tema na conclusão. Você não pode fazer isso na conclusão de um essay. A conclusão de um essay é um resumo. Então você tem que retomar os pontos que você abordou e a sua conclusão final é o seu thesis novamente. Então você tem que parafrasear o thesis e finalizar com ele. Afinal é isso. Você retoma os pontos e conclui com o seu thesis. Essa é a sua conclusão, é o que você afirmou lá no início. Tá? Resumindo, na introdução você anuncia o que vai discutir e na conclusão você vai retomar, relembrar aquilo que você discutiu. Tá? Bom, agora vamos lá. O quinto ponto, né? Só para fechar aqui essa discussão. A importância, né, no final, a importância de estudar inglês está realmente nesse peso que a prova tem para o concurso e, enfim,
se você considera o peso que ela tem e essas habilidades todas que eu mencionei aqui, o que ela exige, se você domina esses pontos, você pode até mesmo transformar a prova de inglês numa vantagem para você. Ao invés de um desafio, né, algo que vai derrubar a sua nota, vai impedir você de ir para a terceira fase, você pode caminhar para esse lado dos estudos, aperfeiçoar esses aspectos, né, e transformar a prova em vamos dizer, uma das questões ali, né, ou uma prova que vai atuar a seu favor no concurso e vai ajudar você a sair na frente, ok? Bom, espero que você tenha gostado das ideias, né, que eu quis compartilhar aqui hoje. E se você quiser conhecer o nosso portal de estudos e saber como nós podemos ajudar você nessa trajetória, né, rumo à aprovação na prova de inglês do CACD, eu vou disponibilizar um link aqui na descrição, ok? Bom, então vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.